Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que é um hobby meu já há alguns anos, que eu gosto muito e que é uma das minhas coisas favoritas aqui no YouTube, que é falar sobre livros. Vamos lá. Bom, falar sobre livros pra mim é uma coisa bem pessoal, porque eu geralmente não comento isso com muita gente e de repente a gente consegue ter uma troca legal. Eu e você aí do outro lado da tela. Me conta se você tem recomendações de livros, eu aceito. E eu pensei em fazer aqui uma revisão dos livros que eu li nesse mês, que passou agora, o de julho. Talvez esse vídeo saia um pouquinho depois, mas a gente consegue fazer de repente um apanhado das minhas leituras de julho. E eu quero fazer aqui com você algumas reflexões que eu fiz nessa minha vida de leitora, principalmente nesse mês. Nesse mês, eu li... Tem uma cola aqui que não é muito fácil de ler e que não é muito fácil de organizar, e talvez eu precise de uma cola um pouco melhor pro mês que vem, se eu seguir com esses vídeos de livros. Tenho muito orgulho do meu caderninho, mas é muito difícil de ler os nomes dos livros depois, então torçam por mim. No mês de julho eu li A Princesinha. É um livro infantil, infanto-juvenil, assim, bem divertidinho, sobre uma criança que tinha muito dinheiro. O pai dela coloca ela pra estudar em Londres, numa escola pra meninas. O pai dela morre. Tem filme também, mas eu ainda não vi o filme. E ela fica lá trabalhando como parte do staff e ela é muito maltratada. Ela tem toda uma imaginação particular dela, um jeito de se imaginar dentro de uma história, um conto de fadas e tal. E isso vai ajudando ela a lidar com as coisas que ela passa. Eu gostei, assim, não foi uau, um super livro, mas é um livro divertidinho, assim, leve pra ler nesse momento. Eu tô optando bastante por leituras bem leves, bem tranquilas, pra se parecer, então fica a dica. Outro livro que eu li em julho foi Teto para Dois, é a tradução desse livro. É um livro que tá bem no hype, tem muita gente lendo, mas ele é bem divertidinho mesmo, muito leve. A gente sabe que os preços dos apartamentos em Londres são um absurdo, então esse livro vai falar sobre duas pessoas que trabalham em turnos opostos. Acho que o moço é enfermeiro, o mocinho é enfermeiro, e a mocinha trabalha numa editora e ela vai ocupar o apartamento pela noite pra dormir e ele vai ocupar durante o dia pra dormir também, porque ele trabalha de madrugada. E é bem divertido, eles nunca se veem, só vão se ver lá pra frente no livro. E eles começam a conversar por bilhetinhos de tipo post-its e bilhetinhos, assim, e é bem divertido, é um romance fofinho, assim, leve, também bem gostosinho pra ler. A cabeça tá pesada e a gente quer esparecer. Valeu a pena, eu gostei bastante. Outro livro que eu li em julho foi The Year of Yes, acho que é o ano do sim, ou algo parecido, que é da Shonda Rhimes, que é a mesma escritora de Grey's Anatomy. Achei muito bom. Ela fala um pouco sobre a vida dela, sobre os últimos anos. Acho que se passa num ano específico onde ela percebe que ela diz não pra tudo e ela se faz essa promessa de que ela vai começar a aceitar as coisas, começa a dizer sim pra tudo e a vida dela efetivamente começa a mudar. Eu achei que ia ser meio autoajuda, que não é um gênero que eu costumo ler, mas até que não foi, até que foi legal, foi mais autobiográfico. É um livro que eu recomendo bastante, especialmente para as mulheres. É muito interessante se identificar com ela, assim, enquanto mulher passando por algumas situações. Outro livro que eu li em julho foi The Poet X, que é a Poeta X, ou o Poeta X. Eu vou deixar todas as capas aqui, vocês estão vendo melhor do que eu. Que fala sobre a história dessa menina, que ela é poetisa, digamos, ela se expressa através das palavras, mas ela vive um contexto complicado, onde ela, como mulher, como adolescente, jovem adolescente, ela não tá passando por essa transição de se entender no mundo, de ver como ela pode se expressar, e ela passa por situações complicadas também. É um livro muito bonito. Ela é uma menina negra e também latina, acho que a mãe dela é de origem latina, o pai dela é negro, alguma coisa assim. Então te leva muito pra esse contexto específico de uma pessoa que é latina e negra nos Estados Unidos e mulher, então sofrendo com uma série de questões aí da adolescência, do seu lugar no mundo,
conteúdo também de preconceito, enfim, é bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Outro livro que eu li em julho foi a Dragonfly in Amber, que é o segundo livro do Outlander, não sei se vocês já viram. Tem a série na Netflix também, é um romance histórico, onde a mocinha vai parar 100 anos antes, ela vai viajar com o marido dela pra Escócia, ali pelos anos 40, e ela vai parar em 1840 ali na Escócia, onde vai ter, enfim, uma série de conflitos e vai ter uma guerra específica, que é a Guerra de Culloden, e ela conhece um mocinho que é idêntico ao marido dela no futuro, só que no passado esse senhorzinho é horrendo, é a pior pessoa possível. Enfim, ela acaba vivendo um romance também no passado com um outro mocinho. E é leve, é divertido, a gente aprende um pouquinho mais sobre essa cultura escocesa, que é bem interessante. E eu gostei. É bem interessante de ser lido. Mas é um livro um pouquinho grande, então tem que ler o primeiro e ver se você vai gostar. Pra fugir um pouquinho dos livros leves, esse é um livro curto. Eu li O Velho Mar, do Hemingway, e é um livro, assim, pesado, vai falar sobre um senhor que tá velho e que não tem dinheiro e ele é pescador e não dá mais sorte pescando, né? Ele não consegue mais pescar praticamente. E ele tem uma amizade com uma criança, com um menino que ajuda muito ele e que ama muito ele. E é uma história, é um livro muito bonito, assim, e muito triste. Outro livro que eu li em julho foi um romancezinho também. Nossa, julho foi o mês dos romances. Eu li Romance in the Dew, que é um romance histórico que vai se passar num castelo. É uma mocinha que herdou um castelo de um tio distante. O pai dela era um grande escritor de romance de cavalaria e ela é conhecida por ser, assim, no romance de cavalaria ele contava o romance para a filha dele, e essa menina tem o mesmo nome da filha fictícia, entende? Então ela é conhecida por ser a menininha do livro. Esse pai dela tem pessoas fanáticas pela história dele que se fantasiam, enfim, tentam reproduzir aquele mundo fictício e tratam ela como se ela fosse a menininha dos livros. E esse tio distante, quando o pai dela morre, doa pra ela, deixa de herança pra ela, eu acho, um castelo. Ela perdeu tudo, porque quando o pai dela morreu, tudo que eles tinham ficou de herança pra um primo dela, já que era tudo passado sempre pra linhagem masculina, então ela fica sem nada. E ela vai atrás desse castelo que o tio deixou especificamente pra ela, e chega lá e o castelo tá ocupado. E aí ela bate o pé e diz que vai ficar no próprio castelo, a pessoa que tá lá também, e os dois acabam tendo ali um romance. Eu achei bem divertidinho também super leve, super rapidinho de ler. Uma leitura bem legal aí pra fazer nessa quarentena. E por fim, o último livro que eu li ainda em julho foi o segundo livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, que se chama Life, the Universe and Everything, deve ser A Vida, o Universo e Tudo Mais. E o Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro que eu amo de paixão, é super divertido também. Assim, um mês inteiro de leituras super levinhas e super para esparecer, que é algo que eu recomendo muito para tempos difíceis, assim. Esse livro é muito engraçado. Todos os que eu li até agora viraram favoritos, assim. Eles têm críticas ácidas e também aquele humor britânico, e é muito louco, é muito legal para sair dessa realidade. Mas o que eu queria falar de pequena reflexão aqui hoje é que eu fiz um apanhado de todos os livros que eu tinha lido no início do ano e também de todos os meus favoritos. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre os meus livros favoritos, recomendando eles e tal. E assim, eu percebi que dentro dos meus livros favoritos eu tinha uma mulher como autora e o resto eram todos homens brancos. E assim, eu continuo amando esses livros, eu não tiro o mérito desses autores de terem me agradado, digamos assim, mas eu questiono muito o que eu vou ler daqui pra frente, porque com certeza as mulheres não entraram aí, porque eu leio muito menos mulheres. Até esse mês de julho foi um mês onde eu me preocupei
preocupei em ler um pouco mais de autores diversos, autores negros, enfim, eu queria ler um pouco mais de autores indígenas também, tenho buscado alguns livros nesse sentido, inclusive se tiverem recomendações, aceito, porque eu percebi que eu lia muito menos mulheres e muito menos autores diversos, então eu quero mudar isso daqui pra frente pra trazer de repente daqui a pouco uma lista de favoritos super diversa, que seja mais representativa do mundo que a gente tem de escritores hoje em dia, das possibilidades que a gente tem de leitura hoje em dia. Eu sei que por muitos anos os homens tomaram frente nesse mundo da literatura como escritores, principalmente homens brancos, claro, e eu gosto muito de clássicos, então pior ainda, digamos assim, né? Os livros contemporâneos vão ter muito mais mulheres, muito mais pessoas diversas, mas os clássicos são lotados de homens brancos, então eu entendo essa lista de favoritos, mas eu queria muito descobrir essas vozes que eu não tenho ouvido há tanto tempo, ou não tenho ouvido o suficiente para terem entrado nessa lista de favoritos. Então eu convido todo mundo a fazer essa reflexão também, não só de livros, mas de séries, quem são os diretores que eu tenho assistido, que vozes eu tenho ouvido, que narrativas eu tenho ouvido, para quem eu tenho dado prioridade. Gente, é isso. Eu abri aqui minha intimidade, meus hobbies para vocês, mas é porque eu sei que se lê muito pouco no Brasil e é uma coisa que eu gosto muito, então espero que mais pessoas se inspirem a ler aí também. O Booktube, né, o YouTube literário é uma coisa que me empolga muito para ler, que me dá muito mais motivação, então de repente a minha leitura pode motivar vocês também, talvez eu traga mais livros aqui pra gente discutir nos outros meses. Espero eu com mais diversidade também. Então tá, um beijo e até a próxima.